temos um programa Café para Mulheres. Esse café delicioso que a gente troca, conversando, batendo papo com mulheres incríveis, 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 tá? E nós temos hoje uma convidada muito especial. Ela é realmente especial. Eu acho que a palavra que define essa mulher é fibra. É uma mulher fibra. E a gente vai conversar muito com ela vai trazer, vai transitar naquilo que ela tem de mais íntimo na alma e trocar com a gente, para que a gente possa buscar um espelho muito positivo na nossa vida. Seja bem-vinda, Catherine Giovanessa, minha radialista amada. É um prazer estar com você, Sandra, com todos, né, que estão assistindo a gente nesse momento. Eu estou aqui, ó, com a xícara do Filosofé. Saúde! Tá. Vamos tomar um golinho? Vamos tomar um golinho juntas? Vamos- Hum. Muito bom, Catherine. E é um prazer estar participando com você desse momento, esse momento único, né? A gente tem uma parceria de anos e que eu tenho prazer de falar que é um casamento que deu certo. É verdade. E olha só, casamento que deu certo de duas energias femininas, que uma pensa X, a outra pensa Y. Olha, eu vou te falar uma coisa, a gente é muito boa, né, nessa energia, É, a gente consegue transitar no mundo de uma forma muito legal. a gente Isso consegue. não quer dizer que a gente não brigue, né, Kézia? Brigue no sentido de que a gente se posiciona, né? Não, não é assim, tem que ser assim, eu não gosto disso. A gente tem essa intimidade de poder ser quem a gente é entre a gente. Acho que isso que deu certo no nosso casamento. Deu certo, e principalmente, Sandra, a questão do respeito com a O opinião respeito. outra, né? É, Exato. esse é o X da questão, né? O respeito que a gente tem uma com a outra, com a individualidade uma da outra, com Exatamente. os saberes, com a vivência, isso é importante. Exatamente. Eu acho que se o mundo buscasse esses valores, buscasse essa consciência, talvez a gente minimizaria os danos que estão acontecendo nos comportamentos sociais, políticos, pessoais, profissionais. Eu acho que o respeito é um resgate que precisa fazer com urgência na humanidade, né? Então, eu também rezo essa cartilha. Acho que você trouxe uma coisa muito importante para que a gente casasse muito bem. E até hoje a gente estivesse nesse trabalho profissional de uma forma muito bacana e nessa amizade, que é uma amizade que é fortificada dia a dia, sabe? É cultivada dia a dia. E olha, eu vou falar uma coisa para você. É com muito prazer que hoje eu trago você aqui. Primeiro de tudo, você é essa radialista, como eu falei, maravilhosa. Segundo de tudo, que você faz a diferença no planeta fazendo um programa muito incrível na Rádio Onda Rio, FM, em Cabo Frio, que é o programa Viva Bem. Eu só, antes da gente começar a falar um pouco mais do universo feminino, fala para mim o que te fez abraçar a rádio, que é uma comunicação maravilhosa, e as dificuldades de você manter um programa como o seu, que é fantástico, que é o Viva Bem. Sandra, eu comecei em rádio com 14 anos. Eu tenho 34 anos de carreira em rádio, né? E é a minha paixão. É a minha paixão. Eu não consigo, apesar de ter outras formações, você sabe que eu sou bacharel em letras, sou professora, sou empresária, mas assim, o rádio é uma paixão incrível. E é muito difícil, Sandra, a gente manter um programa, vai fazer 6 anos, ele nasceu no ano da pandemia, né? Tudo fechou e o programa continuou. Ele não parou um dia sequer. E a gente conseguiu cativar as pessoas, aproximar o público. As pessoas que estavam afastadas do rádio começaram a retornar. E isso foi um resgate muito bacana. As pessoas até hoje participam, tem ouvintes que participam há 6 anos do programa, que é bacana, porque todos os dias eles participam, eles falam das suas vidas, eles falam com os entrevistados, eles interagem todo santo dia. Isso é muito bacana. A maior dificuldade que a gente tem, Sandra, infelizmente, eu vou falar infelizmente, porque não deveria ser assim, mas é de ser um veículo isento, né? Porque a informação nós temos que passar de uma maneira isenta, sem lados. E hoje, infelizmente, muitos veículos se vendem, você sabe disso, para poderes, para forças, enfim, né? Que eu não vou aqui denominar, que eu acho que não é nem necessário. Mas a maior dificuldade que a gente tem é continuar com o programa isento, né, vivendo o quê? Dos patrocinadores, somente. Sim. E a gente sente, né, que assim, como ele é um programa isento,
e não precisa se curvar a ninguém. Ele é um programa para os ouvintes, feito para os ouvintes, onde qualquer um tem vez e tem voz. Isso incomoda muita gente, o que não deveria acontecer. Então, essa é a maior dificuldade. Mas, graças a Deus, né, Deus, a espiritualidade tem sustentado, né, o programa, a nossa equipe, que é muito unida, você sabe disso, né, e os ouvintes que mantêm o programa como primeiro lugar de audiência. Isso é muito legal. O primeiro lugar de audiência, gente, não é para qualquer pessoa. O programa tem que ser, na verdade, o programa tem que ser bom, ele tem que ter essa interação com o público. Rádio é um meio de comunicação fantástico. Nós fizemos rádio, você sabe disso, nós fizemos o Mulheres Inteligentes na Band durante um tempo, e isso foi em 2000, 2006, 2007. Então, sustentar um programa isento, como você falou, não é fácil não, mas a gente, quando tem vontade, a gente consegue. Isso é Consegue. possível, sim, né? Tanto que você está 6 anos no ar. Isso é uma das coisas que me chama também muita atenção, essa sua fibra. Por isso, quando eu falei do seu nome, da sua energia, eu tive que trazer essa palavra fibra. Cada dia que passa, eu vejo você uma mulher mais forte, uma mulher mais conquistadora de ações positivas, não só para você, como para as pessoas, porque o que você quer de bom para você, você quer de bom para todo mundo em volta. Isso também é uma característica muito mega importante para o teu trabalho. E ali, eu estava vendo aqui, e me lembrou uma coisa que eu gostaria de perguntar, eu acho que as pessoas gostariam de saber. É a sua história, a história da sua vida, exatamente, você sente que ela pode contribuir como um espelho, como nós estamos no programa, para o feminino, para outras mulheres? Sandra, eu acredito que sim. Por quê? Eh, eu sempre tive, assim, a minha família é uma família humilde, você sabe a minha história, né, Sim, mas quem está assistindo a gente agora não sabe. Eu vou tentar resumir, né. Eu vim de uma família humilde, onde muitas pessoas não acreditavam que eu e meus irmãos seríamos, né, pessoas que iriam conquistar coisas boas na vida, né. Você sabe que existe muito preconceito, ainda mais sim, com pessoas menos favorecidas financeiramente. sim, Teve luta, teve garra. Eu sou a filha mais velha de 4 filhos. Ajudei minha mãe a criar os meus irmãos mais novos depois que meu pai desencarnou, né? Isso aos 23 anos. Então, assim, eu era uma menina, eu era muito nova, e a responsabilidade de uma casa, de crianças, tudo isso me fez crescer muito como ser humano, né? Claro que eu sempre tive uma formação, vou falar, Sandra, eu sou apaixonada pelos meus pais, pela minha mãe, que é uma mulher que eu amo de paixão, a mulher mais importante da minha vida é minha melhor amiga. E assim, eu tenho uma relação com ela de amiga, de confidente, né? E meu pai era um homem incrível. Não é porque ele faleceu, não é porque morreu, mas ele era. E assim, os dois sempre ensinaram pra gente que o primordial da vida é o respeito, é não desistir dos sonhos. É quando você sentir medo e com medo mesmo, vai com medo mesmo. Então, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa que nunca tive medo, eu tive. Aos 24 anos eu sofri um acidente de carro muito grave, onde eu fiquei em coma, né? Perdi o movimento do meu braço esquerdo. E isso mexeu muito comigo, né? E na época, a empresa que eu trabalhava falou para mim, depois que eu retornei desse período de internação, dessa coisa toda, eu vi o seguinte: o que, que a gente vai fazer com uma funcionária sem braço? sim, Na hora, eu vou ser muito sincera com você e com todos que estão nos assistindo agora. Eu fiquei muito chocada. Meu chão caiu, se abriu. Eu falei assim: peraí, e o meu profissionalismo? E a Catherine, que está ali? A mulher que está ali, que não falta, que chega no horário, que veste a camisa? Ninguém pensou nisso. Eu tinha duas alternativas, Sandra: desistir uhum, ou engolir e vamos que vamos. E foi isso que eu fiz. Eu juntei os caquinhos, né? E comecei a construir um castelinho. Eu falo castelinho porque, assim, Sandra, eu sei que eu tenho muito que construir, muito que aprender. E hoje, essa mesma empresa, né, que fez isso lá atrás, essa mesma empresa já me chamou algumas vezes para retornar, já divulga as coisas que eu lanço, né? Inclusive os livros que nós fazemos juntos, juntas no Literando, eles já divulgaram e continuam divulgando, para você ver a diferença que a gente faz. A partir do momento que você põe, que você se coloca e que você mostra o seu potencial, quem são as outras pessoas para dizer que você não é capaz? Não, sim.
Não existe. Então, assim, eu acho que se eu puder servir de espelho de para alguém, eu acredito que seja força de vontade, sabe? E a questão de nunca desistir. Porque o não na vida já é certo. A gente tem que conquistar o sim. É É verdade. é difícil. Eu não vou falar que é fácil, é difícil pra caramba. Você, assim como eu, sabe como é difícil quando a gente sai para fazer um projeto, para conseguir apoio, para conseguir levar aquilo adiante. Mas Exatamente. eu não É, e vou até conseguir. sim, é sustentar credibilidade nesse mundo onde nada é tão bacana assim. Nada. É coisa de heroína mesmo, é coisa de pessoa de fibra, sabe. E E assim, tem uma coisa muito interessante, sabe, Catherine, o que fato de ser o Café para me Mulheres, o ele fato de ser teve. fica bastante. Oi, eu não vi. Eu tô falando que o fato de sermos mulheres, né, ainda é um empecilho. Exatamente, Eu exatamente. ainda sou minoria na minha área, eu ainda sou minoria apresentando o programa. Sim, Trabalhei no meio de muitos homens. Tem lugares que eu chego que eu sou a única mulher até hoje. Então, assim, isso também é difícil, você se colocar, você se impor, mas eu nunca tremi, não tive medo, porque eu tinha uma sustentação muito grande, que foi a minha criação. E meus pais sempre falaram: você tem que acreditar em você. E eu acredito. Eu acredito no trabalho que eu faço, nas bandeiras que eu levanto, e é isso que me sustenta. não, e Catherine, você vê, por conta de você acreditar em você, isso vira um reflexo energético positivo. E nós acreditamos em você muito quando a gente fez o primeiro Café para Mulheres presencial aqui no Rio de Janeiro, que existiram 3 homenageadas. Porque é muito difícil a gente escolher uma mulher, porque o Café para Mulheres, ele não quer homenagear quem já está na homenagem, sabe? Quem já é estrela. A gente quer homenagear quem é uma estrela, está no caminho e merece. E quando a gente fez o nosso primeiro Café para Mulheres, você estava entre essas 3 pessoas e esteve aqui no Rio para poder receber um troféu que a gente entregava. E foi inclusive esse trabalho aqui que foi Café para Mulheres, e foi muito bacana, sabe, Catherine, quando você entrou, quando eu te vi passando pelaquela porta, eu falei: "Nossa, como é bom a gente estar num trabalho junto". Como eu estou feliz em poder dar essa oportunidade ao mundo de conhecer um pouco mais a Catherine Giovanetti. Então, é tudo muito construindo a nossa irmandade, construindo a nossa sororidade. Tudo isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Não é só o eu, é o nós dentro desse eu que colabora com o planeta, né? Então, a gente está num processo bacana, sabe, Catherine? Um processo muito legal. Eu te honro realmente, sabe? E vejo que as dificuldades, principalmente, sabe, que a dificuldade da gente se definir num corpo de mulher nesse momento, e em vários momentos até hoje, né, na nossa própria cultura. E como é que você se define, Catherine? Como é que você define, na realidade, estar num corpo de mulher nessa vida, nesse agora? Boa pergunta, Sandra. Eu vou falar para você que eu amo ser mulher. Eu amo ser mulher, né? Graças a Deus foi me dada a oportunidade de vir como mulher, não sei quantas vezes eu vim, mas eu sou muito grata de estar como mulher, de lutar com as minhas irmãs. Eu falo irmãs, Sandra, porque eu acredito que todas nós temos que segurar uma na mão da outra e puxar. Vamos embora. A gente está junto. Então eu sou muito grata a isso, né? E eu me vejo assim como uma mulher lutadora. Eu me vejo como mulher guerreira. Eu não desisto, Sandra. Quando eu entro, você já sabe como é que eu sou. Eu não entro para perder. Eu entro porque eu quero ganhar. Pode até demorar. O processo, eu sei que o processo às vezes é árduo, não é fácil, mas a gente sempre consegue quando a gente tem perseverança. E eu estou fazendo isso, quando eu faço isso, eu não faço pensando só na Catherine. Eu faço pensando na Catherine, na Sandra, na minha filha, nos meus sobrinhos, nos meus futuros netos, nas irmãs que tem aí no planeta e que têm filhos e que têm netas. Por quê? Tudo que a gente está plantando o quê? Uma sementinha ali. Sim. Eu posso não ver, você pode não ver, mas os nossos descendentes, com certeza, eles vão reconhecer o nosso trabalho e vão lembrar do que a gente fez lá atrás. Então, é isso que é importante. Então, eu me vejo assim como
como uma pessoa privilegiada de ter nascido no corpo de uma mulher, de ter essa vivência, porque nós somos únicas. Eu costumo dizer que o coração de uma mulher é um oceano de segredos. Só a gente sabe o que a gente sente lá dentro do nosso íntimo. Só a gente sabe quando a gente ama, né? Quando a gente está apaixonada, o que a gente é capaz de fazer pelas pessoas que a gente ama, que a gente quer bem. Então, assim, a mulher, eu não estou desfazendo em nenhum momento dos homens, porque eles também são seres especiais, estão aqui para contribuir com a nossa evolução e contribuem muito. Mas eu estou falando que a mulher, quando a gente nasce mulher, a gente tem uma responsabilidade tão grande, a gente tem uma bênção tão grande, e a gente não pode olhar assim, ah, a mulher é perseguida, a mulher é sacrificada, tudo bem, mas vamos parar com esse vitimismo, levantar a bandeira e falar assim, não, eu sou mulher, me perseguem sim, mas eu posso e eu vou conseguir. É assim que a gente tem que ver. Porque se a gente der brecha, se a gente der brecha para as pessoas que nos perseguem, a gente vai ficar estagnado. Sim. Ô, Catherine, essa sua força nesse corpo feminino ativo, ativo no sentido de ação, de consciência, de realização, ele fez você ter uma grande realização na sua vida, que foram os seus filhos, e que é os seus filhos, né? E é que você trouxe hoje aqui de uma forma tão bacana esse bom relacionamento com a sua mãe, essa energia boa de troca, isso tudo te incentivou a você ter certeza de que você queria para a sua vida essas crianças maravilhosas, ou participar da função maternagem ativa para poder melhorar almas aqui nesse planeta? Sandra, sim, eu cheguei até porque assim, meus filhos são a minha vida, né? Todo mundo, enquanto as minhas primas, né, as minhas amigas, né, na época que nós éramos mais novas, conversavam em casar, isso aqui, eu sempre pensei assim, eu quero ser alguém que conquista os meus sonhos e quero ser mãe. Sim, Eu quero ser mãe. E eu sou mãe de dois seres maravilhosos que eu amo, né? Que é o Raí e a Beatriz. Eles são a minha vida, tudo. E eu faria 1000 vezes a mesma escolha pelo Raí e pela Beatriz. 1000 vezes. Porque, assim, quando eles sorriem para mim, quando eles me abraçam, né? Até nos momentos que dá aquela dorzinha de cabeça, mas até nesses momentos, eu tenho certeza que eu fiz as escolhas certas, sabe, de ser mãe, porque eles deram um sentido na minha vida. Eles me salvaram de todas as formas que uma pessoa pode ser salva, principalmente como mãe, porque eu ficava assim, será que eu sou uma boa mãe? Aqueles medos que a gente sente, né? Será que sim. eu sou uma boa mãe? Mas todo mundo fala, porque eu faço tudo por eles, tudo e você sabe disso. E eu faria 1000 vezes se fosse necessário. Se Deus falasse assim, você tem que vir 1000 vezes à Terra e 1000 vezes eu faria a mesma escolha. E é verdade. E com isso tudo que você está trazendo para aqui, o que que você acha, ou o que que você percebeu foi seu maior aprendizado até hoje com Catherine Giovanni? Meu maior aprendizado foi que eu vou falar por mim, tá, Sandra? Por mim mesma. Sim, Meu aprendizado é que é o seguinte, a gente pode fazer o que for para qualquer pessoa, o maior bem, mas a gente não pode esperar nada em troca. sim, Tem que fazer sem esperar nada em troca. O bem sempre retorna a gente. E nem sempre com aquela pessoa que a gente ajudou uma vez na vida, ou 2 vezes, ou a vida inteira. Às vezes vem de uma pessoa que a gente mal conhece. Então, o que eu aprendi é que a gente tem que fazer o bem, sem realmente olhar a quem, né? E não esperar nada em troca. Você faz porque você quer, porque faz parte de você. É isso. Porque a minha responsabilidade, né? O que eu tenho que responder é com o cara lá de cima, é com Deus. Mais é nada. verdade. Então, assim, a minha consciência fica tranquila em relação a isso. Mas esse foi o maior aprendizado que eu tive em toda a minha vida, até esse momento, né? Porque todas as vezes que eu precisei, né? Porque a gente tem altos e baixos na vida, em várias questões. Nós não somos feitos só de trabalho, né? Nós somos um conjunto.
Então, todas as vezes que eu precisei, eu aprendi isso. Isso foi me mostrado, todas as vezes foi me mostrado. Talvez porque lá atrás, quando era, né, mais nova, 20 e poucos anos, a gente não espera alguma coisa. A gente fica com aquela ilusão. Mas não é assim. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que ter consciência do que a gente faz. E se a pessoa retribuir, tudo bem. Se não retribuir, tudo bem também. Outros vão fazer isso. E eu acho que esse é um aprendizado que eu estou tendo até hoje. Nossa, Catherine, é, a gente está percorrendo, a gente está transitando nesse seu momento de intimidade aqui com a gente, e a gente está vendo como é que força se conquista, força é passo a passo, sabe? É você se reconstituir, você trazer da alma a vontade de vencer. E tem a ver com a gente acreditar que existe algo maior, uma divindade maior que vai nos dar as mãos e podermos chegar juntos num caminho bacana, que é o caminho da evolução. Esse seu caminho, eu participei de um pedaço bem grande até aqui, que foi um pedaço, inclusive, onde nós começamos esse trabalho dessa parceria incrível, porque Catherine de Vanessa, ela, além de tudo isso, ainda é diretora da Edicom, vulgo Edicom, né? Apelido Edicom, mas é editora comunicação. E foi por isso, na realidade, a literatura, a arte de escrever, foi o que nos uniu primeiro. Não, mentira. O que nos uniu primeiro foi o programa, a arte da comunicação. E aí nós chegamos à arte da escrita, da literatura, e realizamos muitos feitos. Estamos realizando, vamos realizar ainda muito mais, os feitos de escrever livros, de trazer livros, deixar aquele papel gostoso, nossa, sentindo o cheiro das emoções e dos sentimentos deixados naquelas folhas de papel. Então, em 2000 e alguma coisa, acho que 2013, mais ou menos, a gente começou esse trabalho. E nós começamos a fazer um trabalho de fazer livro, simplesmente fazer livros, né? Uma das coisas que eu achei muito legal, que a gente estava conversando sobre essas questões de o que nos uniu foi a literatura, a arte da escrita, né? E ali, nesse tempo, a primeira coisa, a gente não fazia um projeto como a gente faz agora de coletânea para mulheres, a gente fazia livro para mulheres. Então, os livros não feitos para mulheres. Então, nós tivemos um primeiro livro que eu achei o máximo. Esse foi o nosso primeiro livro. A É. gente aqui estava tentando trazer, nós nos unimos para que eu pudesse unir o selo Literando, que é um selo onde a gente escreve livros, a gente enaltece a escritora feminina, junto com a Edicom. Então, a gente fez editora aqui, editora comunicação, junto com o selo Literando, para que o selo Literando tivesse assim, uma credibilidade bem bacana no mercado. E aí a Catherine falou, maravilha, estamos juntos. Nosso primeiro livro, olha só, Raila, ou Raila, Gente, desculpa, Raila é essa bênção que faz todo o nosso é, programa aqui, tá, gente? Ei, Catherine, lembra desse, Catherine? eu lembro, lembro. Olha, me deu saudade agora, Sandra. Me deu saudade desse livro. Eu ri Esse muito. aqui, isso aqui foi carreira solo, né? Foi carreira solo esse, foi muito bom, porque assim, eu viajo, porque eu leio todos os livros, logicamente, corrijo, né, a maioria deles, né, Sim. sabe que eu passo pela correção, e eu viajo nas histórias, Sandra, Eu histórias, também. né, a Mami Fabulosa me fez rir muito. É muito engraçado, mas foi muito legal, gente. Essa autora, o Catherine, essa Essa autora, autora, a autora pessoalmente eu não conheço, né, porque todo o link é feito assim virtualmente, eu pessoalmente não a conheço, né? mas Não, eu conheço todos, né? Porque todos vêm por a gente aqui, né? é, Então, é pelo fácil. literal. E Não, assim, foi legal, ela homenageou a mãe dela. Ela foi, durante muito tempo, ela foi buscando, que a mãe dela é muito engraçada, então ela foi buscando as pérolas da mãe e foi guardando. Aí até que um dia se transformou no livro. Era o sonho da vida dela. E como o projeto Literando, em parceria com a editora Comunicação, a gente conseguiu fazer esse nosso primeiro livro, porque a intenção era fazer livro mesmo para mulheres, né? E logo em seguida a gente teve um outro, que esse livro foi muito bacana, que foi o gente, livro da Adriana, lembra, Adriana, eu muito lembro querida, dessa mais um experiência. selo comunicação, editora comunicação com selo Literando, e ela fala sobre o despertar da luz interior. Esse livro foi muito bacana, né? Lindo, lindo. Esse livro eu assim, eu recomendo. Aliás, todos os livros, né, Sandra? Mas Sim. olha, Adriana, saudade dela.
E, assim, esse livro dela foi maravilhoso, maravilhoso. Ela precisa escrever mais, hein, inclusive. E, Ó, mas ela não quer mais escrever, olha só. Ela disse que ela vai no ah, momento agora que ela tem que dar um tempo como autora. Eu falei, não, vamos retornar essa história, vamos incentivá-la. Gente, falar em incentivar, a gente começou a trazer um projeto diferente depois desse segundo livro, que a gente ainda estava no livro solo, tá, gente? Isso aí a gente fez só no livro solo. E ali a gente teve um projeto muito interessante, que foi o Pocket Book. Lembra que a gente trouxe com a Sandra Amazônia? Olha o tamanho dele. Paris, da Sandra também. E esse pocket foi muito bacana, né, Sandra? Porque, assim, dá oportunidade. Tem gente que não gosta do livro do tamanho, a gente fala do tamanho tradicional, né? Do Eu vou 14 até por fazer a 21. comparação para vocês verem o tamanho. Tá? Olha só. Ó, olha o tamanho, gente. Ele é um pocket Esse é um book livro mesmo, 10 tá? pouquinho, Pequenininho. e o livro do tamanho tradicional, né, é o 14 por 21. E, assim, esse livro Pocket, muita gente gostou, Sandra, porque ele fica perfeito, cabe perfeitamente nas bolsas femininas. Foi um projeto que a gente abraçou de cara, né? Até hoje as pessoas me pedem Pocket. Ai, gente, pocket é tudo, tá? Eu adoro pocket. Inclusive, a gente tem ainda um pocket no forno, que é o Gotas Estimulantes da Denise Da Muniz. Denise. Isso. A Denise Muniz, gente, o livro dela, eu estava lendo, eu falei assim, gente, esse é um livro que, assim, Sandra, a pessoa tem que pegar e ter esse livro de cabeceira. Tipo, acordou, pega, abre o livro. Vai ter uma mensagem. É um livro feito de mensagens diárias, estimulantes. Eu não vou dar só uns spoilers só. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho, Denise, me perdoe, mas ela é um livro de cabeceira que a pessoa tem que deixar ali para abrir os olhos, fez oração, agradeceu, pegar o livro e abrir com o coração, porque vai ter uma mensagem especial para aquele dia. E muito Exato. interessante que, enquanto eu estava corrigindo o livro dela, Sandra, muitas coisas aconteceram. Coisas positivas, tá? Coisas positivas. Isso é bom a gente frisar, porque quando a gente está lendo uma obra, a gente pega muito da obra também. A gente acaba corrigindo, a gente se envolve, a gente dá aquela sugestão ou sugestões, mas a gente se envolve com a obra. E, assim, todas as vezes, e assim, eu estou falando para você que eu corrijo, por ser editora, a gente corrige vários livros todos os dias, né? Sempre tem um trabalho que a gente esteja fazendo, elaborando. E os trabalhos com Literando, eu acho muito interessante que eles sempre trazem alguma coisa. Ah, com certeza. Para mim, assim, e eu vejo as coisas boas acontecendo. Porque quando a gente tem energia positiva circulando a gente, quando a gente vibra com aquela energia, quando a gente faz aquilo com amor, o universo conspira a nosso favor. Eu Exato. acredito muito nessa questão energética. E, assim, como coisas boas aconteceram, como coisas boas foram se abrindo, sabe? Então, assim, eu amo fazer esse projeto. Não só pelo livro, entendeu? Mas por todo um processo que tem antes do livro. Porque o livro Exatamente. pronto, né? Quando você vê um livro pronto, todo direitinho ali impresso, é a finalização de um trabalho para o início de outro, que é a divulgação do livro, que são as vendas, mas existe todo um processo antes, né? Do autor escrever, de mandar para a editora, da gente revisar, de diagramar, de passar para o escritor, para ele corrigir de novo. Então, assim, existe todo um processo que contribui muito para o nosso crescimento. A gente não E pode. não, e Catherine, tem uma coisa muito legal que, para mim, é excelente, tá? Para mim, eu acho que é muito bacana, porque até ir para a editora, gente, todas as autoras conversam comigo. Uhum. E ali nós fazemos juntas, né, todo esse processo de será que isso vai ficar bacana, Sandra? A gente discute, a gente filosofa, e por isso a gente trabalha na filosofia Papo Cabeça com Café, a gente filosofa, a gente traz, aí eu tento mostrar um além daquilo, né? E a gente fica um tempo conversando e trocando essas emoções das histórias que chegam até mim. Trocando as emoções pessoais daquelas autoras que chegam até mim antes de nós elaborarmos um livro e passarmos para a editora. Então, para mim, isso também é uma riqueza, sabe, Catherine? Como mulher, eu aprendo muito com outras mulheres, porque cada uma tem uma visão diferente para uma energia só, que é a energia da evolução da nossa cultura.
Então, é muito bacana. Por conta disso, inclusive, das autoras solo chegarem até mim, a gente conversar, porque o Linterando ele começou, inclusive, pelo WhatsApp, a gente fazia um processo grande de caminhada até a gente fazer livro, a gente conversava, a gente contava a história das outras mulheres, eu tinha autoras que mostravam seus livros lá no WhatsApp, tudo no WhatsApp, era um projeto do WhatsApp, até a gente fazer os livros. E ali, aí, isso surgiu como se fosse assim, uma autorização do universo para que a gente pudesse, ou que nós estivéssemos prontas, como mulheres, aquelas pessoas que estavam ali no Linterando, a criar um projeto que é a razão da nossa vida hoje, que é o projeto Eu Sou História. O Eu Sou História veio, e onde foi que a Catherine Giovanessa abraçou isso, ela veio como a importância das mulheres escreverem as suas histórias e ser um espelho. Lembra que a gente perguntou para ela dessa questão do espelho, como é que ela sentia? Essas mulheres, mulheres de qualquer um, tem que ser isso. Não, qualquer mulher pode escrever história. Nós damos essa oportunidade, fazemos essa coletânea, que é uma coletânea sempre de várias mulheres, entre 8 a 10 mulheres é o nosso trabalho. E surgiu, Catherine, lembra disso? Eu sou história. Eu sou história, eu sou história. Eu vou falar que, assim, cada livro tem uma coisa especial. Não quero que ninguém fique com ciúme, tá? Mas eu sou história, Sandra. Olha aqui, gente, olha isso, ó, cada uma. Gente. Né? E eu tenho que abraçar, eu tenho que falar assim que as capas, né, foram feitas pelo Cleiton Jorge, que é meu sócio, meu irmão, e ele teve assim, uma sensibilidade incrível na hora de fazer essa capa. A Sandra sabe disso. Sandra se apaixonou também, o pessoal se apaixonou. E eu fiquei lisonjeada. Foi no ano retrasado, né? Tem uns 2, 3 anos, né? Que a gente fez no teatro. 2004, 2004. É. E 2004, aí, a gente fica meio perdido. 2024, não foi? 2024 o livro? Foi 2004, 2024 é 2004. Aí, 2024, exatamente isso. 2024, exatamente. Foi assim maravilhoso, porque eu sou muito grata à homenagem que vocês me fizeram, né, a tudo. E quando eu conheci algumas escritoras pessoalmente, nossa, que vibe, né? Que energia. Olha, Que legal. Sandra, eu fico apaixonada, você não tem noção. Deus me deu, por isso que eu falo, eu sou muito abençoada. Deus me deu a oportunidade de vir como mulher, trabalhar com mulheres, fazer a diferença com mulheres e ainda fazer as coisas que eu mais amo na vida, que é comunicar, escrever e colocar, né, no mundo aí, porque depois que está impresso, nosso trabalho fica para o mundo. Depois fica para o mundo. E, Catherine, tem uma coisa também muito legal que também me trouxe uma oportunidade, porque você sabe que eu sou fundadora da Casa do Abraço Maria Madalena. E a Casa do Abraço, a gente tem terapeutas mulheres, você sabe disso também, a gente cuida de mulheres. Mulheres que cuidam de mulheres, que também culminou numa energia muito bacana, numa arte incrível de trazer para o papel tudo que a gente faz na nossa vida para cuidar de mulheres. E surgiu um outro livro. Olha só, Arte de Cuidar, que veio para a Casa do Abraço Maria Madalena. Gente, eu só crio coisa na cabeça da Catherine. Não, Sandra, não acredito. Ela vem outro livro. E a gente vem um monte de livro, porque a gente quer deixar registrado aqui no plano físico e no cosmos a força dessa mulher nessa transição planetária. Arte de Cuidar. Lembra quando ele chegou para você? Que é lindo, olha, todas essas mulheres aqui passando, olha que coisa mais linda. Gente, nós somos aqui muitas mulheres. As terapeutas da Casa do Abraço, elas trazem muitas informações bacanas no nosso feminino sagrado. Lembra disso? Lembro. Nossa, e como esquecer, né, Sandra? E mais uma capa do Cleiton, né? Produzida pelo Cleiton. Isso é 2025, né, Catherine? Isso aqui já foi ano passado. Tá na E muito, muito lindo, muito lindo. Eu fico assim feliz porque a Arte de Cuidar mostra mais ainda a união, o fortalecimento, né, do feminino. Sim. Do feminino. Eu acho isso muito importante para o universo, para o planeta, para os nossos descendentes, Sim. para as pessoas que estão convivendo com a gente. Então, assim, eu achei o máximo. E aí eu vou falar de um livro que com certeza está na tua mão agora. Nós fechamos 2025 com a poesia que mora dentro de mim. Poesia que mora dentro de você, gente, uma parceria com a Denise Muniz, foi tudo. Escrevemos esse livro aqui. Isso aqui foi lindo, Nossa Senhora. Isso aqui, gente, olha, eu não sei se eu consigo mostrar.
Mas olha só. Ah, tem eu e Denise aqui, ó. É, Mas olha só. Olha só, gente, tudo aqui, cada página tem tudo a ver com as poesias. Os desenhos combinam com as poesias. Olha o carinho, gente, que o Clayton dedicou a esse trabalho. Gente, olha isso aqui. Olha aqui. Isso, gente, isso daqui é muito especial. A gente está poetizando a vida, porque a vida está tão difícil, né, Catherine? Que realmente, se a gente não trouxer essa é. poesia de dentro da gente, acho que a gente vai ficar meio bruto, né? Meio armadurado, né? Essa palavra surgiu agora, né? Então, olha só. Lindo isso, né? Olha, mais uma A parceria, gente. poesia, a poesia que mora dentro de você foi um momento assim muito ímpar, né, Sandra? Porque Muito. foi um momento que você falou assim, eu quero uma coisa que mexa com o feminino. E a Sim, gente, você lembra que a gente demorou até mais tempo para fazer foi, esse livro, foi. né? Porque foi um livro que a gente disse, não, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que fazer isso aqui, isso aqui. E na hora que a gente terminou, eu passei para você, e você era tudo que eu queria. Eu falei assim, meu Deus, a gente Não, e detalhe, ele não teve nada para mudar, foi exatamente aquilo. Nada, mudou. nada, Depois do ponto, a gente não mudou uma vírgula do livro. nada, nada, nada. Gente, já veio com toda essa. Ai, olha, foi tão lindo quando. A única coisa que a gente pensou um pouco juntas foi a coisa da capa, né? É, Mas isso foi uma coisa, também não foi muito, não. Foi foi no início, foi logo no início. logo no início, sabe? Outra coisa a gente já tinha pensado, e não, vamos fazer um ajuste aqui, mas foi ajuste, gente, porque já veio tão pronto, veio tanta alma, que foi maravilhoso. E eu E a não vi. dificuldade da capa? E a dificuldade de escolher a capa, lembra? Porque tinham três sugestões e a gente assim, meu Deus, qual capa a gente vai escolher? E Sandra ficou. Não, mas essa a gente ninguém que vem em mim, mas aquela também. Mas olha, foi a maior indecisão da vida da gente, mas assim, mas a alma falou muito alto e a gente sabia que ia ser aquela capa. A gente estava assim, só curtindo outras possibilidades maravilhosas. E agora, a gente esse ano de 2026, houve uma reedição, uma nova edição de um livro que para mim realmente é muita honra. Para mim sabe, mais uma vez, essa força que estamos juntos em parceria com a editora Comunicação e com a Catherine Giovanissa. Lembra, fibra, mulher de fibra, mulher que faz acontecer, só pode acontecer a vida da gente andar e fluir. E aí, teve a reedição do meu livro, A Arte do Desaceleramento. Gente, é o nosso último lançamento, que ele veio colorido, olha só. Gente, o primeiro não era colorido, agora esse daqui, gente, olha, coisa mais linda. Ah, eu não vou mostrar, não, vou deixar todo mundo comprar e ver. Tá dando spoiler, tá dando spoiler. Estou dando spoiler, eu não quero dar. Gente, é um livro muito simples, onde a gente não precisa de terapeuta, a gente precisa ter consciência. Se eu posso me cuidar primeiro, eu vou me cuidar. Se eu não conseguir dar conta, eu procuro todas essas atividades que existem no planeta para a gente poder ter uma saúde integral. Mas esse aqui eu faça você sozinho, faça você mesmo, vai se dar bem, é maravilhoso. O maior carinho, olha, Cleiton aí no pedaço, outra vez trazendo, nossa, uma bênção de livro, né, Catherine? Ai, olha, e você viu, né? O desaceleramento, fez essa nova edição para você. Nova E eu edição. Sandra, a gente vai repaginar o livro. Sandra, não, tudo bem, confio em vocês. E deu asas para a nossa imaginação. Isso foi muito bacana. E um presente, ele está todo colorido, né? Como assim, Sandra, hoje a gente tem parceria que possibilita transformar o sonho, né, em realidade. É fazer o livro físico. A gente sabe que é difícil para as autoras independentes, e por isso que existe o Literando, porque o Literando tem essa proposta de coletânea que eu acho magnífica, né? É importante no livro solo, mas eu acho importante também, Sandra, a coletânea, porque mostra a união e a força Exatamente. feminina, Não, e entendeu? viabiliza, né, das pessoas que têm esse sonho de deixar o seu legado registrado, você consegue realmente, dentro de todos os projetos difíceis financeiros e econômicos que a gente passa, que o país passa, a gente tem essa possibilidade, a gente abre essa porta, né, Catherine? Eu acho muito bacana, tá, gente? A gente está na arte do aceleramento, ela está lá na editora, esse livro está na editora Comunicação, à venda. Ele também tem e-pub, certo? Ainda tem isso. É, Gente, chique no ele último, vocês não têm noção.
E assim, Sandra, é importante as pessoas saberem que todos esses livros, né, estarão disponíveis na nossa plataforma, que é Sim. editoracomunicação.com.br, e a gente vai fazer uma ampla divulgação nisso, também no programa Viva Bem, onde Sim. você vai participar toda penúltima quinta-feira de cada mês, né? O projeto Literando estará participando com escritoras, falando sobre suas vidas, né, sobre suas experiências, e a gente vai mostrar cada vez mais a força do feminino. E depois, ainda por cima, a gente ainda se une em irmandade e vamos fazer juntas o sarau alternativo, ao vivo e a cores, Cores. lá no Natureza Sagrada de Cabo Frio. Gente, Catherine, olha só, gente, eu fiz questão que a gente pudesse estar junto nesse mês de março, sabe, celebrando esse mês da mulher, porque a gente tem um caminho junto, um caminho verdadeiro, um caminho de irmandade, um caminho de sororidade, um caminho de verdade. Sabe que outras editoras podem fazer milhões de propostas, outras editoras podem buscar o Linkerando para poder fazer, e faz mais barato, faz isso, mas o que importa é que a gente tem uma coisa chamada cumplicidade, confiança. A gente deu as mãos para poder melhorar o mundo de uma forma maravilhosa, que foi a arte de escrever. E não importa, a gente passou dores juntas, a gente riu junto, a gente chorou junto, a gente teve problemas juntos na época da pandemia, tivemos problema com gráfica, e a gente estava ali junto, segurando a onda de uma forma magnífica. Eu nunca posso deixar, eu sempre falo para as pessoas, eu nunca posso deixar de ter essa parceria com a editora Comunicação e com essa mulher de fibra, como nós falamos no começo, com uma vida muito forte, Catherine Giovannis. Catherine, para a gente Obrigada. terminar o nosso programa, que é um programa muito especial, tá? Muito especial. Até eu me coloquei no programa, eu já virei até a entrevistada também, porque a gente foi trazendo tudo isso para a gente terminar esse nosso último golinho de café. Eu tenho um recado, hein, Sandra? Peraí. E esse último golinho de café é onde eu tenho certeza que você vai ter essa mensagem especial para as mulheres que estão nos assistindo. Olha, Sandra, eu não posso deixar de falar sobre o meu livro, Ah, que maravilha! Fragmentos de uma Vida, né? Com o selo aí, a capa do Clayton de novo, né? O livro tá lindo. Vai ter, vai ter agora, né? Vai ter um lançamento do livro físico. O EPUB já foi lançado, mas vamos lançar o livro físico no dia 28 de março, às 14 horas, aqui no Roma Café Garden, em Cabo Frio. É um lugar de bate-papo, de troca de ideias, você beber um cafezinho, né? É um lugar super bacana, que atende todos os públicos, então a gente se importou em atender todo mundo. Então, esse Fragmentos de uma Vida também tem um pouquinho, né, da Catherine Giovanessa, e eu tenho certeza que tem um pouquinho de cada pessoa que está lendo. Você sabe que o Literando não vai poder estar presente, porque no dia 29 de março a gente tem sarau alternativo aqui no Rio, mas ele é online. Mas a gente precisa estar arrumando tudo desde do sábado, né? Que isso aí é um domingo, dia 29, o teu é sábado, o nosso é domingo, mas é sarau alternativo. Por isso que a gente não vai estar presente no físico. Por conta de sinal por aí, a gente não pode ter muito por aí, mas você sabe que o coração do Literando está aí, presente, vibrando, pulsando nesse lançamento maravilhoso. Suas últimas palavras para o nosso café. Sandra, eu quero agradecer a você, né, ao Literando, por essa parceria, agradecer a Deus, ao universo, pela nossa parceria, pela nossa amizade, né, e pela cumplicidade que a gente tem. A Editora Comunicação sempre vai abraçar o projeto Literando, porque não é um projeto que faz livros somente. É um projeto que valoriza o feminino, que, como eu já disse anteriormente, é sagrado. Só quem é Exatamente. mulher essa mensagem. Mas eu deixo um abraço especial a todos que estão nos assistindo, para você, para todo o Literando. Vânia, beijo para você também, para todas as terapeutas, para todas as escritoras que estão com a gente, né, nessa grande família do Literando. E eu tenho certeza, Sandra, que a gente já está fazendo a diferença no universo, que a gente já veio para contribuir de alguma forma para o nosso planeta, para o mundo que a gente vive. Obrigada, viu, minha amiga? Não, só gratidão, minha amiga, só gratidão. Gente, Filosofé, Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, homenageando o mês da mulher, o mês de março.
Você faz a diferença. Você pode estar conosco, você pode fazer o seu livro dentro da coletânea. Eu sou a história. E ela fazer uma diferença no mundo junto com a editora de comunicação, Catherine Giovanetti. Gente, vai lá no nosso canal, se inscreve no canal, dá o seu like, divulga o nosso trabalho, porque juntos, com certeza, podemos mais. Gratidão. Gratidão.